No ar, o EcoCast, o seu podcast semanal. Quarta-feira, 1º de julho. Começa agora o Eco Brasil. Sou Breno Medula e acompanhe comigo as principais notícias do país no dia de hoje. O país ainda se preocupa com o avanço da nuvem de gafanhotos que está devastando plantações na Argentina. O Ministério da Agricultura anunciou novas medidas de controle, com a liberação de substâncias em caráter emergencial. Ouça com Paulo Oliveira. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou portaria que estabelece novas recomendações em relação à nuvem de gafanhotos que vem destruindo plantações na Argentina e que está próxima à região sul do Brasil. O documento estabelece as diretrizes para a elaboração do plano de supressão e as medidas emergenciais de controle a serem tomadas pelos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, caso a praga chegue nesses locais. Os planos de supressão devem ser feitos por órgãos locais desses estados a partir de normas do Ministério da Agricultura. Todas as ações a serem tomadas no âmbito estadual precisam ser detalhadas à pasta. O Ministério também autorizou em caráter emergencial e temporário a utilização de 2 inseticidas biológicos e outras substâncias. Segundo o Ministério da Agricultura, técnicos do órgão estão em alerta e de prontidão para aplicar ações em Santa Catarina e Rio Grande do Sul em caso da nuvem de gafanhotos chegar nessas localidades. Antes mesmo de tomar posse como ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli se demitiu do cargo ontem, após diversas polêmicas envolvendo seu currículo acadêmico. Quem traz os detalhes é Yuri Hudson. Nomeado para o Ministério da Educação, o professor Carlos Alberto Decotelli entregou nesta terça-feira a carta de demissão ao presidente Jair Bolsonaro. O pedido foi aceito pelo presidente da República, que já busca novos nomes para a pasta. Decotelli teve a nomeação articulada pela ala militar do governo. No entanto, as incoerências no seu currículo desgastaram o ministro pouco depois dele ter assumido o cargo. Já nesta segunda-feira, Carlos Alberto Decotelli tentou explicar as polêmicas em seu currículo. É possível haver distração? Sim, senhora. É possível? Sim, senhora. Naquela época, pela distração... Não houve plágio, então mesmo? Não houve plágio, porque o plágio, quando o senhor faz, Ctrl+C, Ctrl+V. O senhor hoje tem a técnica... Não foi isso que aconteceu. Não foi isso. A primeira incoerência no currículo de Decotelli foi anunciada pelo reitor da Universidade Nacional de Rosário, da Argentina, que negou que o ministro tenha obtido o título de doutor. Em seguida, a Universidade de Wuppertal, na Alemanha, informou que Decotelli não possui o pós-doutorado. Já a FGV também negou que Decotelli tenha sido professor de qualquer uma das escolas da fundação. A instituição também apurará suspeitas de plágio na dissertação feita por Decotelli para a conclusão do curso de mestrado. Para a oposição, Decotelli, que chegou a ser visto como um bom nome, só mostra a ineficiência do setor de inteligência e do próprio presidente da República, como pondera a líder do PCdoB, Perpétua Almeida. Foi ministro sem nem ter sido, foi doutor sem ter sido, foi pós-doutor também sem ter sido. Em um governo de tantas mentiras, sustentar mais esta fake news seria uma vergonha para o país. O ex-ministro nega que tenha cometido plágio, assumiu que defendeu a tese de doutorado na Universidade de Rosário, mas que concluiu os créditos do curso e explicou que a pesquisa de conclusão na Universidade Alemã está registrada no cartório da cidade. O prazo de entrega das declarações do Imposto de Renda 2020 terminou ontem e a Receita Federal informou no início da noite que havia recebido quase 31 milhões de declarações. Quem não acertou as contas com o leão ainda pode regularizar sua situação, mas agora deve pagar multa. Ouça com a repórter Janaína Oliveira. A Receita Federal confirmou que recebeu até o início da noite desta terça-feira quase 31 milhões de declarações do Imposto de Renda 2020. Em coletivo online à imprensa, o secretário da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, lembrou que o prazo para o encerramento das declarações terminava em 30 de abril, mas foi prorrogado
por causa da pandemia. Segundo ele, um período adequado para que os contribuintes pudessem se organizar. Agora, quem não conseguiu declarar, José Barroso alertou que deverá fazer e poderá já nesta quarta-feira, porém com pagamento de multa. Poderão normalmente fazer a entrega das suas declarações, só que haverá a incidência da multa decorrente do não cumprimento do prazo. Essa multa é de 1% do valor do imposto devido, com um limite teto de 20% desse imposto e um mínimo de R$ 165,74. Sobre as restituições tão esperadas nesse período de pandemia, José Barroso informou que seguirão o calendário já definido. O segundo lote foi pago nessa terça-feira. O terceiro, quarto e quinto serão pagos em julho, agosto e setembro, respectivamente. Teremos ainda mais 3 lotes nos últimos dias de julho, agosto e setembro, com esses números em torno de 4.900.000 contribuintes e um valor estimado de 5.600 bilhões de reais. Deve declarar o imposto de renda 2020, entre outras condições, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019. A profissão de jornalista segue como uma das mais arriscadas na atualidade, e inúmeros profissionais da imprensa têm sofrido ataques gratuitos ao redor do mundo. A Unesco se manifestou sobre o tema nessa semana. A reportagem é de Mônica Grayley, da ONU News. A Organização das Nações Unidas manifestou preocupação com o aumento no número de incidentes violentos envolvendo jornalistas que trabalham informando sobre protestos de rua. A chefe da agência afirmou que a liberdade de expressão é um pilar fundamental da democracia. Segundo ela, as informações e reportagens dos profissionais da imprensa sobre as manifestações é essencial para a liberdade de imprensa e o direito à informação. Durante a recente onda de protestos ao redor do mundo, a Unesco afirma que houve um aumento de casos do uso excessivo da força por agentes da lei. Alguns jornalistas foram mortos ou feridos por balas de borracha. Em outros casos, profissionais que faziam transmissões ao vivo foram detidos ou indiciados por desobedecerem a orientações para deixarem o local. Em algumas dessas ocasiões, o equipamento deles foi apreendido ou destruído. A Unesco lembra que os jornalistas estão ali a trabalho e buscar entender o motivo dos protestos e a resposta de autoridades é fundamental à tarefa que eles têm de reportar os fatos, assim como suas entradas ao vivo. A agência da ONU informou que tem oferecido cursos na internet sobre liberdade de expressão desde 2013 para 3.400 agentes da lei em 17 países. Cerca de 17 mil juízes e integrantes do Poder Judiciário na África e na América Latina também já participaram desses treinamentos. Nesses cursos, eles analisam as formas de interação com jornalistas, entendimento mútuo dos seus trabalhos e como manter um contato pacífico. A agência afirmou que deve aumentar e fortalecer esses treinamentos à medida que os protestos se espalham pelo mundo. A Unesco é encarregada de temas sobre imprensa e mídia. Em meados de julho, a agência da ONU deve publicar um relatório especial sobre a proteção de jornalistas durante manifestações e protestos, como parte da coleção Tendências Globais na Liberdade de Expressão e Desenvolvimento da Mídia. A liberdade de expressão, aliás, está prevista na Constituição da Unesco. A agência também aprovou o plano de ação sobre segurança de jornalistas e o tema da impunidade, que há alguns anos foi tratado também numa resolução da Assembleia Geral. O IBGE divulgou ontem que o auxílio emergencial do governo federal atingiu 38,7% dos lares brasileiros. Segundo o Instituto, 76% dos recursos atingiram a faixa mais pobre da população. Acompanhe com Daniel Marques. Dos 68 milhões de lares brasileiros, 26,3 milhões foram alcançados pelo auxílio emergencial. O benefício atingiu 38,7% dos domicílios. 45% dos brasileiros, pouco menos da metade da população, fazem parte de famílias onde pelo menos uma pessoa foi beneficiada. 76% dos recursos atingiram pessoas da camada da população com menor renda familiar, abaixo de R$ 654 por mês. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, Covid-19, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
No Norte e no Nordeste, mais de 40% dos domicílios foram beneficiados. Nos estados do Amapá e do Maranhão, por exemplo, mais de 60% dos lares receberam o benefício. O auxílio emergencial é destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. Para ter direito, a renda familiar per capita não pode passar de R$ 522 ou de um total de 3 salários mínimos, o que dá cerca de R$ 3.135. De acordo com a pesquisa, o Brasil tem 21 milhões de pessoas que se encaixam nesses parâmetros. Pesquisadores da Fiocruz informaram que descobriram que medicamentos contra a hepatite C inibem a replicação da Covid-19. A pesquisa foi feita em laboratórios e ainda carece de teste em humanos. Paulo Oliveira fala sobre o assunto. Estudo feito por pesquisadores da Fiocruz identificou que medicamentos usados no tratamento da hepatite C inibem a replicação do novo coronavírus em experimentos com células. Os experimentos identificaram especialmente o potencial do antiviral Daclastavir, que atuou contra 3 diferentes liagens da Covid-19 e também reduziu a produção de substâncias inflamatórias associadas aos casos graves da doença. O estudo contou com a participação de diversas outras instituições, entre elas a Universidade de Iguaçu e o Instituto Dodge Pesquisa e Ensino. Apesar da descoberta, os pesquisadores alertam para os perigos da automedicação e que os experimentos ainda precisam ser feitos em testes em pacientes. Além do Daclastavir, o estudo avaliou o potencial do medicamento Sofosbuvir, ambos utilizados no tratamento de hepatite C. O Sofosbuvir, no entanto, segundo os pesquisadores, se mostrou menos potente no combate ao novo coronavírus. E por hoje é só. O Eco Brasil é uma parceria com as agências Brasil 61 e Rádio Web. Continue nos acompanhando diariamente, nesse mesmo horário, ou ouça a qualquer hora do seu dia. Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações para ser informado sobre os novos conteúdos. Gostou? Deixe seu like e compartilhe com os amigos. Eu fico por aqui, um abraço.